Em lambda cálculo, uma função não pode referenciar a si mesmo, ou seja, não há uma forma explícita de definirmos uma função recursiva. Entretanto, podemos usar uma função como parâmetro de si mesma. De certa forma, o operador de ponto fixo implementa essa ideia. Vejamos a noção de ponto fixo. Seja uma função f de qualquer conjunto A em elementos do conjunto A, uma função qualquer. Iremos dizer que um elemento pertencente a esse conjunto x, ele é um ponto fixo se a função aplicada a esse elemento x retorna o próprio elemento. Vejamos alguns exemplos. Se tomarmos a função identidade, ou seja, que recebe um x e retorna esse próprio x, nós temos inúmeros pontos fixos. Na verdade, todos os elementos do meu conjunto são ponto fixo. Então, se eu tomar os números, por exemplo, todos os números são ponto fixo. Se eu tomar, por exemplo, a função n ao quadrado, que recebe um número e retorna esse número elevado ao quadrado, aqui nós temos dois pontos fixos. Quais são? O zero ao quadrado, que retorna o zero, e o 1 ao quadrado, que retorna o próprio 1. Esses são os dois únicos elementos que a gente define como ponto fixo. Se eu tenho n ao quadrado menos 2n, esse tem como ponto fixo o próprio zero, ou seja, 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 é igual a 0. E o outro ponto fixo é o 3. 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 é igual ao próprio 3. Algumas funções não têm nenhum ponto fixo. Exemplo, se eu tomar a função sucessor. A função sucessor aplicada a um número retorna sempre esse número mais 1. Ou seja, essa função não tem nenhum ponto fixo. Bem, um operador de ponto fixo m em um lambda termo é tal que esse lambda termo, para todo lambda termo f, eu tenho que se eu aplicar o meu ponto fixo, meu operador de ponto fixo, a um lambda termo f, isso é igual a aplicar a minha função aplicado a m de f. Ou seja, aplicar a minha função ao meu elemento é igual ao próprio elemento. Então, esse seria um operador de ponto fixo. Ou seja, um operador de ponto fixo é um lambda termo que gera um ponto fixo para qualquer função. Então, se eu pego qualquer função representando um lambda termo e um operador de ponto fixo, no caso m, é um tal que m de f é igual a f m de f. Ou seja, aplicar qualquer função f é equivalente a m de f. Bem, existem inúmeros operadores de ponto fixo. Aqui vamos ver um bem conhecido na literatura, que é quando a gente define o m como o seguinte operador de ponto fixo. Eu vou passar uma função como argumento para ele, lambda f, e vou passar o termo lambda x fxx, lambda x fxx. Lembrem, já vimos esse exemplo anteriormente. Se a gente fizer uma lambda aplicação, ou seja, pegando essa lambda aplicação e fazendo uma beta redução, essa operação vai retornar o próprio lambda de x fxx, certo? Então, um operador de ponto fixo irá receber qualquer lambda termo, qualquer função, e vai aplicar a essa função a própria função, indefinidamente. Vejamos por que o m, de fato, é um operador de ponto fixo. Vamos mostrar que m de f é igual a f m de f. Ou seja, a gente tem que mostrar que esses dois termos podem ser reduzidos ao mesmo lambda termo. Então, se eu tomar m de f, vamos lá, por definição, quem é o m? É o lambda de f
de lambda de x de f de xx com lambda x f de xx, aplicado ao f, que eu já tinha. Bem, se eu substituir agora, fizer uma beta redução, ou seja, vou substituir o f pelo fzão, eu tenho lambda x, fzão de xx, lambda x, f de xx. Certo? De novo, eu posso agora aplicar uma nova beta redução, onde eu vou substituir o x por lambda x f de xx. Ou seja, eu vou substituir as ocorrências de x por essa expressão. Então, o que eu tenho? F, que era o que eu já tinha. Onde tem x, eu vou substituir por lambda x f de xx. Onde tinha x, eu vou substituir por lambda f de xx. Ou seja, m de f se reduz a essa expressão. Por outro lado, f de m de f também vai se reduzir a essa mesma expressão. Por quê? Quem é f, eu vou permanecer com a minha função f. M é esse meu operador de ponto fixo. Então, é essa expressão toda. E eu tenho o próprio f. Ora, se eu aplicar agora a substituição nesse lambda f pelo esse fzão grande, o que eu tenho? Lambda x, f de xx, lambda x, f de xx. E o f que eu tinha antes. Né? Ou seja, essas duas expressões são iguais. Então, eu reduzi esse mesmo lambda termo e esse também a mesma expressão. Logo, por definição, eles são iguais. Vejamos agora um exemplo de uma função recursiva definida em lambda cálculo, usando o operador de ponto fixo. Bem, a função fatorial de um número n, ela vai ser 1 se o n for 0 e será n vezes o fatorial de n menos 1 se o n for diferente de 0. Tá? Ou seja, a minha função fat de n, ela é chamada recursivamente, né, por fat de n menos 1. Tá? Se o n for diferente de 0. Se for 0, eu retorno 1. Então, notem que isso é uma expressão do tipo if then else, ou seja, se o n é 0, eu retorno 1. Se não, eu retorno o n multiplicado pelo fatorial de n menos 1. Né? Então, se eu quisesse botar if then else, né? Se o n for 0, então eu retorno 1. Caso contrário, eu retorno a multiplicação de quem? De n por quem? Por n menos 1. Ou seja, o predecessor de n. Sendo que aqui eu devo chamar quem? A minha função recursiva para essa expressão. Então, o que eu faço? Eu vou definir essa expressão como sendo uma função, que eu vou chamar recursivamente, que eu estou chamando de r, e ela tem uma entrada, que é o n. Então, a minha função f, que irá definir o fatorial, aplicado depois ao operador de ponto fixo, é a função lambda Rn. R é a função que vai chamar a si próprio, passando com o operador de ponto fixo. O n é a minha entrada da minha função e aqui é a implementação dela. Ora, se o n for 0, eu retorno 1. Se não for, eu retorno a multiplicação de n pela chamada recursiva, ou seja, pela função r do predecessor de n, ou seja, do n menos 1. Então, quem seria o fat de 2? Né? O fat de 2 seria o mf, né? mf, que é o meu operador de ponto fixo, aplicado à minha função f, e o argumento 2. Né? A definição do fat será o operador de ponto fixo,
que é a chamada recursiva, aplicada à minha função f. Tá? Bem, vamos ver, né? Vamos calcular FAT de 2. Bem, por definição, FAT é m de f, é o lambda termo m, que é aquele operador de ponto fixo, seguido do f, ou seja, dessa função aqui, certo? Então, FAT de 2, por definição, é o m de f do 2. Ora, a gente acabou de ver que m de f, né, é um ponto fixo, de um lambda termo, um operador que tem um ponto fixo, ou seja, mf é igual a f de m de f. A gente acabou de ver isso anteriormente. Então, m de f de 2 é igual a f de m de f de 2. Qual é a definição de f? É o lambda r de n do if then else. Se o n é 0, eu retorno 1. Se não, eu retorno a multiplicação de n pela função r, que é o meu argumento, com o predecessor de n, ou seja, de n menos 1. De quem? Do meu m de f com 2. Ora, agora a gente pode substituir a minha função r pelo m de f, ou seja, a gente pode fazer uma beta redução. Então, eu fico com lambda de n, de if then else n igual a 0, eu retorno 1, se não, eu retorno a multiplicação de n por m de f, predecessor de n, com o 2. Bem, agora eu posso substituir o meu n por 2, fazendo de novo uma beta redução. Ou seja, eu vou ter a expressão if then else, 2 é igual a 0. Se 2 for igual a 0, eu retorno 1. Se não, eu retorno a multiplicação de 2 por mf de pred de 2. Aí lembrando, por definição de if then else, o 2 é diferente do 0. Portanto, eu retorno quem? A multiplicação de 2 de m de f. E o predecessor de 2, por definição, é 1. Então, eu tenho a multiplicação de 2 por m de f de 1. Aí, novamente, nós sabemos que m de f, como é um operador de ponto fixo, como ele é um ponto fixo, eu tenho que m de f é igual a quem? A f m de f. Novamente, quem é o f? É o lambda Rn, de if then else n igual a 0, retorna 1, se não, retorna n vezes o n menos 1 e a chamada recursiva, aplicada ao m de f, aplicado ao 1. Aí eu repito meu processo. Eu vou agora substituir o r pelo m de f, fazer uma beta redução. Ou seja, onde tinha r, eu passo a ter o m de f. E, por fim, eu substituo de novo, por uma beta redução, o n por 1. O que eu tenho? O n substituído por 1, o n substituído por 1 e o n substituído por 1. Né? Bem, por definição, 1 é diferente de 0. Logo, eu retorno o quê? 2 vezes 1 vezes o m de f, e o predecessor de 1 é o 0. Aí eu repito o meu processo. Ora, isso aqui é um operador de ponto fixo. Né? Então, o que eu faço? Eu substituo m de f por f, m de f. Certo? E aí, novamente, o f, ele é essa expressão, aplicada quem? Ao m de f, e depois aplicar ao 0. Ora, eu posso fazer de novo uma beta redução. E aí tenho quem? 2 vezes 1 vezes lambda n, né? Porque eu vou substituir o r pela função m de f, ou seja, o r substitui m de f. Se n for igual a 0, eu retorno 1, se não, eu retorno n vezes m de f pred de n, aplicado ao 0. Ora, eu posso agora aplicar o 0 no lugar do n. Então, se if then else 0 é igual a 0, eu retorno 1. Se não, eu retorno 0 vezes m de f pred de 0. Ora, por definição da função if then else,
Se 0 é igual a 0, eu retorno quem? Retorno 1. Então, essa expressão toda, ela é reduzida, né, a 1. Então, ao final, eu tenho a multiplicação de 2 pela multiplicação de 1 por 1, que é o 2.